Eis vem chegando a madrugada, sol que desponta amanhecer. Vem Madalena pela estrada, canta, cansada de sofrer. Já faz 2 dias que o mataram, não dá nem para entender. Quanta tristeza e sofrimento, nem quero mais viver. Vem clareando a alvorada e o sol que sempre a iluminou. Eis pedra enorme retirada da sepultura que encontrou. Ao ver vazia a tumba fria, se entristeceu, chorou. Quem retirou o meu bom mestre e onde o colocou? A letra não é toda essa, mas ela apresenta um problema numa manhã de domingo há um bom tempo atrás. A essa hora, Jerusalém vivia um burburinho. Tinha alguma coisa estranha no ar. Havia rumores de que a sepultura estava vazia e muita gente tentando entender o que havia acontecido. Provavelmente nessa mesma hora, 2 discípulos, ou próximo dessa hora, 2 discípulos estavam a caminho de Emaús, uma vila distante, 12 quilômetros de Jerusalém, cabisbaixos, com esse mesmo sentimento pesado do coração de Maria Madalena. Sabedores de que havia rumores de que o corpo de Jesus não jaz mais na sepultura, mas ainda sem entender o que aquilo significava. Até que um estranho se aproxima e começa uma conversa bastante interessante com eles. Mas essa não é a nossa história hoje. Embora eu goste demais de Lucas capítulo 24 e o que acontece ali a caminho de Emaús, a nossa história hoje tem a ver com esse personagem que está caminhando triste para visitar o túmulo de Jesus. E a pergunta que me vem à mente quando eu lembro de Maria Madalena, e não sozinha, ela estava cercada, ela estava com Joana, Maria mãe de Tiago e outras mulheres com ela. Os outros evangelhos relatam isso. Talvez nesse momento ela estivesse sozinha, talvez elas tenham se encontrado ali no túmulo, a gente não sabe. Mas o fato é que nesse momento, há esse encaminhamento para a vida ali, e o Guilherme Keller, ele consegue tracejar muito bem esses sentimentos aqui. A cantata Vento Livre, para quem não ouviu, é uma cantata no Evangelho de João fabulosa, maravilhosa. E está falando desse momento da tristeza dos discípulos representados aqui, nesse momento de Maria Madalena. Uma outra música muito interessante também, na cantata Eram 12. Eita, nós, olha eu aqui fazendo merchandising do Vencedores por Cristo. Quando a música sobre João o amado, estou tão triste, uma Celestinha, acho, né, aquilo. Estou tão triste, pois perdi o meu amado. Nossa, é bonita a música. Começa triste e termina bonita. Mas eu quero focar aqui em Maria Madalena, mais especificamente aqui no Evangelho de João, onde tem um tratamento bem específico com ela. Começa assim o texto, capítulo 20 do Evangelho de João. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, fique à vontade. Capítulo 20 do Evangelho de João. No primeiro dia da semana, domingo, que naquele momento não se chamava domingo. Domingo é o nome que passou a receber o primeiro dia da semana como expressão de dia do Senhor. Então vem de Dominus, Senhor, Dominicus, enfim. Não vou ficar aqui explicando a origem latina do nome, mas Dominus. Senhor, dia do Senhor. Então, domingo é sim dia do Senhor, historicamente falando. O calendário comprova isso. No primeiro dia da semana, bem cedo, enquanto ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Correu e encontrou Simão Pedro e o outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, João no caso, e disse: tiraram do túmulo o corpo do Senhor e não sabemos onde o colocaram. Então, perceba aqui a percepção de Maria. O corpo sumiu e tiraram, alguém tirou. E muito provavelmente nesse momento ela tinha em mente que quem tirou foram os romanos, talvez com alguma ajudinha da elite religiosa de Jerusalém, não sabemos. Havia uma suspeição de rapto do corpo, de violação do corpo, e isso dentro do judaísmo era uma coisa muito séria. Pedro e o outro discípulo foram ao túmulo e os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro. Ok, João é mais fundista do que Pedro aqui, tinha mais fôlego. E chegou primeiro ao túmulo. Abaixou-se, olhou para dentro e viu ali as faixas de linho, mas não entrou. Aquela postura analítica, não amedrontada, analítica. O que está acontecendo aqui? Então Simão Pedro
Simão, mais impetuoso, chegou e entrou. Também viu ali as faixas de linho e notou que o pano que cobria a cabeça de Jesus estava dobrado e colocado à parte. O discípulo que havia chegado primeiro, João, também entrou. E aqui tem uma informação muito interessante. Ele entrou, ele viu e ele creu. O que ele viu? Um túmulo vazio. Ele não viu nada além de um túmulo vazio e os indícios de que o corpo que estava envolvido naquelas bandagens de linho e aquele lenço, coberto com aquele lenço, não estava mais ali. Os indícios eram claros. O corpo saiu daqui e não saiu com os indícios de um corpo falecido, de um corpo apenas sem vida. Ele creu. As conexões foram feitas. João não precisou ver. Ele simplesmente creu. Mas há confusão aqui ainda, há uma certa inquietação. O texto continua. Pois até então não haviam compreendido as Escrituras, segundo as quais era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. As fichas foram caindo aos poucos aqui. Os discípulos voltaram para casa. Perceba, um certo caos, uma certa inquietação. O que está acontecendo no final das contas? Mas eu quero focar em Maria Madalena. A Maria estava do lado de fora do túmulo. Ela tinha voltado com Pedro, tinha voltado com João ali correndo para ver o que aconteceu. Chorando, abaixou-se, olhou para dentro e viu 2 anjos vestidos de branco sentados à cabeceira e aos pés do lugar onde tinha estado o corpo de Jesus. Os anjos lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? E essa pergunta aqui é uma pergunta bastante curiosa, porque não há aqui dúvida sobre a razão. A pergunta visava trazer consciência a Maria de Madalena. Qual é a razão do teu choro? E é muito possível que Maria Madalena estivesse caminhando até lá, e se nós olharmos os evangelhos e fizermos uma varredura em cada um deles e somarmos as narrativas, você vai perceber que muito provavelmente os discípulos de Jesus, depois da crucificação, passaram um sábado, talvez o pior sábado das suas vidas, o pior Shabá das suas vidas. Será que os nossos sonhos estão irremediavelmente perdidos? Será que tudo aquilo que foi dito, tudo aquilo que foi ensinado está irremediavelmente errado? Ou errado simplesmente? Não tem nada de concretude naquilo? Será que tudo aquilo que foi, toda aquela esperança que foi construída ao longo desses anos, será que isso é fumaça e nada mais? Mas e os livramentos, e as curas, e as promessas, e os encaminhamentos? E tudo aquilo que a palavra de Deus fala a respeito do Messias, a convergência entre a palavra, entre aquilo que a palavra falava, que os profetas falavam, e a pessoa de Jesus é inequívoca. O que aconteceu? Será que os sonhos foram todos desfeitos? O que fazer daqui para frente? Como continuar caminhando? Como seguir em frente com essa frustração, com esse medo? E não só medo de que o sonho tenha sido nada mais do que um sonho, mas agora também resta essa identificação. A gente está com a nossa cara está na praça e com certeza vai ter gente nos identificando aí e dizendo: esses caras estavam associados ao criminoso Jesus de Nazaré, que se julgava, que se dizia rei dos judeus. Então perceba, a carga emocional ali é tremendamente pesada. A angústia é grande demais. E a pergunta que a gente se faz nessas horas é: o que faz uma pessoa tentando se segurar, tentando se manter inteira, seguir para o túmulo de uma pessoa morta que lhe dava esperança? Que esperança você busca num túmulo? Que esperança você busca numa pessoa que está morta agora? O que leva alguém a buscar esperança num túmulo? Talvez os resquícios, talvez as lembranças, talvez a memória, aquela ideia de ficar próximo de alguém que você ama muito e que agora já não está mais ali.
tentando capturar, tentando recompor, tentando restaurar dentro do coração, tentando resgatar momentos, fragmentos de memória, fragmentos de sentimentos em relação ao passado. Talvez um plano, talvez uma ideia, algo que me dê alento nesse momento para prosseguir. Ainda que não seja possível continuar. Ele está morto. Ele simplesmente está morto. É muito possível que Maria Madalena estivesse lidando com essa questão. A gente faz isso. Em momentos de decepção, de frustração, nós buscamos dentro da nossa memória momentos de esperança. A gente se apega a isso. E não é errado. Mas muitas vezes esse apego é apego a algo que não se sustenta por si só. Buscamos felicidade no nosso passado, buscamos felicidade em alguma situação passada que vivemos e que nos trouxe grande felicidade, buscamos reviver aquilo. Isso tem um nome: nostalgia. A busca de refúgio na nostalgia. Essa é a busca de Maria Madalena, uma busca nostálgica. Seguir para o túmulo é buscar satisfazer o coração com uma nostalgia daquilo que Jesus foi, mas não daquilo que ele disse que é. E ele falou isso o tempo todo. O coração ainda está embotado, e a dor tem essa característica. Ela embota a alma, ela deixa a gente com a visão meio turva, ela não ajuda a gente a ver as coisas com clareza muitas vezes. Você precisa dar um passo para trás, ou alguém precisa chegar e jogar um pouquinho de água no seu rosto para você acordar. Um amigo meu falava assim: a gente precisa às vezes de um tapinha na orelha. Opa, acorda, desperta. Não ficar com a aguinha no rosto para poder acordar de fato e de verdade. Mas o texto continua. E perceba que o desespero de Maria Madalena só vai crescendo. Porque aparentemente Pedro e João não fazem nenhum movimento de consolo. João poderia ter falado: Maria, chega junto aqui, eu acho que eu sei o que aconteceu. Mas ela fica ali sozinha. Parece que cada um carrega a sua própria dor. Mesmo João tendo crido, ele ainda está envolvido com aquele movimento, com aquele momento. E o texto continua. Por que você está chorando? E ela respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Qual é o motivo do seu choro? Aquilo que restou dele não está mais aqui. Eu me contentaria com os restos de Jesus, e nem os restos dele estão aqui, e isso é cruel. Eu preciso pelo menos dos restos. Um apego legítimo a Jesus, mas sem esperança em Jesus. Ainda. Calma, porque a história não acabou. Então, ao virar-se para sair, viu alguém em pé. Era Jesus, mas ela não o reconheceu. Por que não o reconheceu? Talvez porque a mente não fosse capaz de assimilar o poder de Deus e o milagre. Isso não é verossímil. Uma pessoa que morreu não pode reviver, a despeito das inúmeras vezes em que Jesus demonstrou poder para isso. Essa ideia de racionalizar a pessoa de Jesus, de enquadrar Jesus dentro das nossas capacidades racionais. Não tente fazer isso. Jesus nos supera em muito em termos. E isso não é falta de racionalidade. É que a razão de Deus, ela está muito além da nossa capacidade de compreensão. Os movimentos de Deus. E naquele momento o túmulo já não pertencia mais aos homens. Ele já havia sido tomado pelo mistério de Deus. E coisas impressionantes estavam acontecendo ali. Ela não reconheceu. E aí vem a pergunta: mulher, por que você está chorando? Novamente, a mesma pergunta. E aí Jesus acrescenta mais uma pergunta: a quem você procura? O que é que você está procurando? A quem você procura? Porque dependendo da sua resposta, você está procurando no lugar errado. Qual é o motivo do teu choro? Diz para mim. Pensando que fosse o jardineiro, perceba a confusão. Nem em Emaús vai acontecer a mesma coisa. Até que Jesus parte o pão. Só no partir do pão, depois que chegaram em Emaús, é que eles o reconhecem. Até lá, esse cara é um cara legal, sabe bastante Bíblia, né? Conhece bastante as coisas sobre o Messias, que cara interessante. Mas não havia essa leitura. Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora,
Diga-me onde o colocou e eu irei buscá-lo. Está vendo? Ela está insistindo nisso. Só me diz onde ele está. Eu quero o que sobrou dele e nada mais. Isso me basta. Não, Maria, isso não te basta. Um corpo morto não é suficiente. Não resolve o teu problema. E aí tem uma daquelas respostas de Jesus, aquelas interações de Jesus, talvez uma das minhas preferidas. Parece que eu vejo Jesus respondendo assim para ela: Maria. Nada como você ouvir o seu nome dito por alguém que te ama profundamente, de forma carinhosa, não é verdade? Maria. Eu te conheço, Maria. Reconheça-me. Eu te conheço, menina. Reconheça-me. E a reação de Maria foi carinhosa com Jesus. O jardineiro virou mestre. Rabone, mestre querido, querido mestre. Ele está vivo. Ele vive. E é quase impossível a gente imaginar o contentamento dessa mulher naquele momento. Essa mudança de estado de ânimo, do desespero, da angústia, para uma esperança que você não consegue descrever em palavras. Ela se voltou para ele e exclamou: Rabone. Jesus lhe disse: não se agarre a mim. E aqui tem uma informação interessante de Jesus: não se agarre a mim, pois ainda não subi ao Pai. Mas vá procurar meus irmãos e diga-lhes: eu vou subir para o meu Pai e o Pai de vocês, para meu Deus e o Deus de vocês. E Maria Madalena faz exatamente isso. E essa instrução de Jesus aqui é algo muito importante para a gente. Porque ao falar isso para ela, Jesus não está recusando um contato, um abraço, aquele momento de festividade, de alegria intensa quando você encontra alguém que você ama muito. Mas Jesus está dizendo para ela assim: Maria, a nossa frequência, a nossa relação vai mudar daqui para frente. Não se apegue à minha presença física, porque em breve eu vou para o Pai. A nossa história agora continua de uma outra forma. Eu estarei no céu, eu vou subir, eu estarei com o Pai, mas vocês continuam a missão. Vocês sabem qual é a missão. O mais interessante é que o Senhor Jesus, sabedor de toda essa fragilidade humana em relação à sua ausência, aparece para muita gente em muitos momentos depois da sua ressurreição por 40 dias. Paulo vai falar sobre isso lá em 1 Coríntios capítulo 15. E o que nos chama a atenção nesse texto é justamente essa busca por Jesus. Como buscamos, como temos buscado a Jesus? Como um mestre da moral, como um líder religioso, como uma referência mitológica, religiosa, que entre tantas, mais uma proposta religiosa entre outras tantas, ou ele é o Deus vivo, que morreu na cruz para me perdoar dos pecados e ressuscitou o terceiro dia para me justificar e purificar de toda injustiça, que prometeu que voltará fisicamente, nós o veremos voltando, os céus se encherão com a sua glória, o mal será completamente punido. E então, um processo que nós não sabemos quantificar em termos de beleza, maravilha e poder, ele fará novas todas as coisas. Esse é o Jesus no qual eu creio. E a ressurreição é essencial porque ela fundamenta a fé cristã. Se você não crê num Deus ressurreto e vivo, você não crê no Deus cristão. Mas a pergunta que eu quero deixar para a gente encerrar aqui, enquanto a gente canta as últimas músicas e celebra a Páscoa: qual é o impacto que a ressurreição de Jesus tem causado na sua vida hoje? Como a vitória de Jesus sobre a morte te sustenta hoje, renova a sua esperança hoje, te faz lidar com as injustiças dessa vida hoje, te faz se engajar no projeto de Deus para esse mundo hoje, cuidar da sua família hoje, pastorear os seus filhos hoje, trabalhar honestamente hoje, não ser ganancioso hoje, amar a sua esposa hoje, ser fiel ao seu cônjuge hoje,
Ser uma auxiliar idônea dentro dos termos bíblicos, isso não tem nenhum problema ao seu marido hoje. Ser um filho obediente que ama o pai hoje. Como a ressurreição de Jesus te impacta a ser essa vida nova que Ele propõe que você seja e te dá poder para ser hoje. Porque a ressurreição já tem efeitos práticos hoje, aqui, agora. É claro que todos aqueles que creem em Jesus, todos aqueles que confiaram na sua justiça feita na cruz e foram perdoados pelo sangue do Senhor, vão para o céu um dia. Há um céu. E isso é uma conversa muito interessante para um outro momento. Vem aí um pequeno texto de Apocalipse nos próximos meses. É só isso que eu vou falar por enquanto. Se você quiser saber mais detalhes, a gente pode conversar, você pode me pagar um café, a gente conversa sobre. Mas qual é o impacto que a ressurreição tem causado na sua vida hoje? Em termos de esperança, de lidar com esse mundo tão desgovernado. Mundo desgovernado. Mundo. Lidar com divergências. Lidar com aquilo que tenta nos dividir. Como a ressurreição tem falado ao seu coração e te proposto viver esse cristianismo que restaura, que resgata, que une e que vence o mal com o bem. Como? Nós vamos cantar algumas músicas bem bonitas agora, ou vamos ouvi-las. E elas estão todas nos desafiando a celebrar, mas celebrar daquela forma intensa, essa vitória que foi conquistada na cruz, mas não só na cruz. Ela foi conquistada, sobretudo, quando Jesus se levantou na sepultura e saiu dela. Ele vive. E não tem notícia mais impressionante, mais preciosa do que essa. Posso ouvir um amém, igreja? Amém. Bento, que saudade de você falando, ele vive. Quem estava aqui, quando o Bento soltou esse ele vive de forma muito natural, uma Páscoa passada, sabe o que eu estou falando. Ele vive, não há notícia mais impressionante do que essa. Nada é tão importante, nada é tão precioso quanto o fato de que o Senhor Jesus Cristo, o Deus cristão, vive. Não ficou preso na cruz. Não ficou preso na sepultura e não vai ficar no céu sem voltar. Ele vem, e ele vem dessa vez como um leão, vem rugindo e vem rugindo forte. Mas não se preocupe, todos aqueles que confiam no Cordeiro de Deus estão seguros nas garras do leão.